Olá, você que está nos assistindo através da nossa página no Facebook. A você, meu irmão, minha irmã, a você, internauta, que no momento oportuno irá acessar esses estudos da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, da cidade de Piuí. Sejam todos bem-vindos, que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um e que possamos nós aproveitar bem esses momentos de aprendizado, o estudo do Evangelho Redivivo. É uma metodologia muito importante para nós, trabalhadores na seara espírita, nós, estudantes, que buscamos compreender melhor, aprofundar os ensinamentos, nós que estamos iniciando
o aprendizado nesta seara de luz, enfim, para todos aqueles que se sintam atraídos, contagiados pela boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Nós estamos no primeiro livro do Evangelho Redivivo. Estamos estudando a introdução, as formas com que nós vamos buscar cada ensinamento, cada contexto do Novo Testamento, porque são vários livros que compõem o Novo Testamento, desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse de João. São 27 livros que compõem o Novo Testamento. E então nós estamos buscando a compreensão de uma metodologia para ficar fácil o nosso aprendizado, a nossa assimilação da mensagem do Evangelho de Jesus e dos atos dos apóstolos, os momentos vivenciados pelos discípulos, tudo que está contido no Novo Testamento. E então é um motivo de muita alegria em nós podermos compartilhar, buscar mais luzes, mais segurança para a nossa compreensão. E vamos então procurar agora sintonizar com a espiritualidade maior, com nossos mentores, esses espíritos que sabem das nossas necessidades, que nos ajudam na nossa evolução, procurando nos inspirar, nos orientar aquilo que melhor será para o nosso aproveitamento aqui no plano físico. Nossos anjos da guarda, os espíritos simpáticos que nos acompanham, contamos com a presença de todos. Na medida do possível, vamos absorvendo essas orientações conforme a nossa sintonia mental. E para isso nós vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, para que possamos nos preparar em nosso pensamento, na nossa mente, em nosso espírito, em nosso coração. Senhor Jesus, Mestre Divino, aqui estamos. Felizes por esses momentos que a Tua misericórdia nos proporciona, dando oportunidade ao nosso esclarecimento, à busca pelo conhecimento que necessitamos e também a oportunidade de podermos compartilhar nas nossas casas espíritas, nas mídias sociais. Senhor, sabemos que poderemos aproveitar bem todo esse material, mas precisamos do amparo dos Teus mensageiros para que possamos estar mais aptos, mais bem preparados. Por isso te pedimos a Tua bênção, Teu amparo. Nosso desejo é de sermos instrumentos, aprendendo e exercitando todo o conteúdo
que encontramos na Boa Nova. Senhor, ilumina nossos pensamentos, nossos sentimentos e ajuda-nos a conservar conosco todo o conteúdo que temos aprendido, com o Teu amor, com o Teu exemplo, com a mensagem que o Senhor trouxe a todos nós, encarnados e desencarnados. Divino amigo, gratidão por tudo. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos procurar agora o conteúdo que nós temos com o patrocínio da Federação Espírita Brasileira. Nós temos ao nosso alcance esse material. Está em PDF. Poderemos baixar esse conteúdo através do site da Federação Espírita Brasileira. E temos também o livro físico, que é oferecido através dos canais da Federação Espírita Brasileira. Se alguém se interessar, é só entrar em contato. Lembrando que todas as obras espíritas contribuem largamente para a divulgação da doutrina. Por isso, nosso empenho em adquirir os livros e, no caso de nós estarmos buscando fazer o download desses arquivos em PDF, poderemos fazer uma contribuição com as entidades que estão empenhadas no movimento espírita. É uma forma de nós colaborarmos e fazer a nossa parte na divulgação da Boa Nova. Nós vamos reler um texto de comentário do Espírito Emmanuel. O texto tem o título Na Rota do Evangelho. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Recebei-nos em vossos corações. Comenta Emmanuel. É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com autenticidade precisa, exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura
da verdade que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. Muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós observarmos esta palavra, este esclarecimento de Emmanuel, porque sempre nós descuidamos da importância que é para nós esse conhecimento e esta vivência do Evangelho de Jesus, ou da mensagem que está contida na Boa Nova. Porque Jesus veio falar diretamente, como está esclarecendo Emmanuel, aos nossos sentimentos, aos nossos corações. Quando nós observamos as curas, os milagres, entre aspas, que naquela época era tido como milagres. Hoje a doutrina espírita nos mostra que Jesus utilizou dos efeitos das leis naturais para realizar aquelas curas. E nós então precisamos estar atentos, porque Jesus não veio para curar corpos, mas para eliminar do espírito humano as máculas que nós mesmos criamos para nós. Mas Jesus não faz isso de uma forma compulsória. Ele traz o ensinamento, traz as instruções, a forma com que nós vamos adquirir conhecimento, lutar por aquilo que nós desejamos, que é o nosso aprimoramento espiritual, e nós mesmos é que vamos nos libertar dessas amarras que nós temos do passado que nós já atravessamos. E então, temos aí nessas palavras de Emmanuel uma síntese do que nós vamos procurar no Evangelho Redivivo, nessa metodologia de aprendizado e de aplicação dos ensinamentos dos textos evangélicos. E então agora nós vamos começar a buscar os objetivos, é entender quais são os objetivos dessa metodologia, desse o Evangelho Redivivo. Estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Porque, vamos analisar, somente com as luzes da doutrina espírita nós conseguiremos abranger, conforme a nossa capacidade, conforme a nossa visão, o conteúdo necessário para o nosso aprendizado. Sem as luzes da doutrina espírita, nós vamos ficar vagando e presos somente às letras
No 2, temos aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não no literal, extraindo o espírito da letra. Olha também a importância que é nós buscarmos esse sentido, a essência dos ensinamentos. E não no literal, porque senão nós vamos ficar somente fixados na letra, no contexto em si, sem extrair a moral daquele conteúdo. Então nós precisamos de aprender a extrair o espírito da letra. 3. Manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos da sua mensagem evangélica, para aprendermos a exemplificá-la. Então, também é importante nós mantermos essa atenção, esse foco, porque Jesus é a razão de nós estar buscando essas luzes. É através dele, desses ensinamentos, das mensagens evangélicas, é que nós vamos iluminar primeiramente o nosso pensamento, o nosso entendimento, para aprendermos a exemplificá-la, a colocar em prática. Não é? 4. Esforçar-se para vivenciar os preceitos evangélicos como norma de conduta humana. Olha como que é claro para nós. Nós temos em várias passagens do Evangelho chamando a nossa atenção em relação a isso aí. Até mesmo na primeira revelação, que é as antigas Escrituras, temos alertas com relação a isso. Vivenciar os preceitos daquilo que estamos aprendendo. No caso, é que nós estamos estudando os Evangelhos, né? O Novo Testamento, as lições da segunda revelação. Como nós já havíamos estudado antes, a primeira revelação foi através de Moisés. A segunda revelação, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira revelação, através da doutrina espírita. E então, em qualquer lição que nós vamos estudar, seja em uma dessas revelações, qualquer uma delas, nós temos que nos esforçar para vivenciar. Né? Então, esses preceitos evangélicos são para nós o nosso objetivo primordial. Os preceitos, aquilo que somos orientados para mantermos equilibrados na nossa conduta do dia a dia. O nosso exemplo, nosso testemunho de vida. São objetivos ambiciosos. Olha uma observação importante. São objetivos ambiciosos. Não resta dúvida. Considerando o nível de imperfeição que ainda nos caracteriza. Entretanto, temos de dar o primeiro passo, avançar sem retroceder jamais, erguendo bem alto a mensagem de amor do Evangelho do Reino. Realmente é isso aí, nós temos que nos empenhar, temos que ter uma iniciativa, senão ficaremos somente na filosofia, somente comentando, admirando,
né? Analisando sem exercitar. E então nós temos que dar o primeiro passo. Temos que tomar uma atitude, né? Tem uma mensagem, vamos ver de quem é essa mensagem depois. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso à qual a natureza está submetida, que se cumpre, da qual é a lei do progresso à qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Vamos ver onde está a referência para esta mensagem. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, item 19. E então nós temos esse esclarecimento de Kardec. Como temos também no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo que Deus tem apresentado ao homem para que ele tenha uma vivência nobre e buscando o seu aperfeiçoamento. E então os espíritos respondem: vede Jesus. É um modelo e guia para a humanidade. E nós então estamos vendo aí o que Kardec traz. Essas lições de Jesus há de renovar o mundo. Já está desde a vinda de Jesus até hoje, né? Quantos de nós buscando conhecer e aprimorar, aprofundar nesses ensinamentos, torná-los irmãos, fazer com que a fraternidade seja vivenciada entre os corações, a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores. E então é aquela reflexão que sempre nós fazemos. Estamos aqui no planeta Terra, na presente existência, numa fase de transição planetária. A lei do progresso vai nos conduzir até o plano de regeneração. E então é o que Kardec está dizendo. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida. Todos nós, espíritos que estamos habitando hoje o planeta Terra, devemos nos empenhar nessa lei do progresso. Aqueles que não se ligarem, que não coadunarem com essa busca pelo aperfeiçoamento, pelo aprimoramento, não vão permanecer aqui no planeta Terra quando o planeta já estiver em fase de regeneração. Não é? É o que nós temos aprendido com a doutrina espírita. E então Kardec diz que o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer
com que a humanidade avance, porque traz luzes e esclarecimentos para não deixar dúvidas, não é? Continuando. Os objetivos de O Evangelho Redivivo são incentivar o estudante espírita a conhecer a mensagem do Cristo, informando-se adequadamente para, por meio de um esforço da vontade, conseguir vivenciá-la. Assim, nunca é demais repetir as orientações de Emmanuel citadas por Alcione no livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi comentado no tema 1. Vamos ver, relembrar. Alcione diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Olha, então, a importância de nós procurarmos exercitar o que Alcione está nos orientando aí, ou melhor, Emmanuel utilizando-se das palavras de Alcione, né? Precisamos de buscar, analisar. Observe que eles, no plano espiritual, estudam essas lições nas esferas superiores à da Terra. E então, cada vez que se lia, que se estudava, sempre existia algo a mais a aprender. A iluminação para outras noites, quer dizer, ia dar sequência para aquele raciocínio do aprendizado, que não para, é crescente, é constante, é ascensional, não é? Olha o que está dizendo aí para nós. E então ela faz uma observação. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. O que não é possível nós abranger o conteúdo, a essência, somente com essa simples leitura, com poucas reflexões. Né? Cada vez que nós vamos estudar, vamos captar algo a mais daquelas lições. Agora nós vamos ver princípios norteadores. O estudo sequenciado do Evangelho, programa proposto pela Federação Espírita Brasileira, procura enfatizar a simplicidade e a impessoalidade da mensagem cristã, com foco na interpretação espírita, porque, mais do que nunca, a humanidade precisa do Evangelho, como nos lembra Amélia Rodrigues. Então vamos ver a mensagem de Amélia Rodrigues. A história antiga está repleta de filósofos, legisladores e missionários que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura,
da ética, da arte e da ciência. Escolas do pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a superação do sofrimento, a coragem para o inevitável enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas. Veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum, representando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Esta mensagem de Amélia Rodrigues está no livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E então estamos percebendo aí esse conteúdo que para nós é importante refletir. A contribuição dos filósofos, dos legisladores, missionários, tudo isso é uma contribuição muito importante para o nosso progresso, para a nossa evolução. Escolas do pensamento, as pessoas que se empenharam a raciocinar o porquê da vida, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Se nós vamos chegar em algum lugar depois que nós partirmos, não é? O que a doutrina sempre traz para nós, esses questionamentos. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Né? Então são pensamentos assim que sempre existiu nesses pensadores, nesses filósofos da humanidade. E então ela observa, veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de atavios. Quer dizer, não tinha nada que se enganar quando nós estamos procurando entender a mensagem do Evangelho, na sua simplicidade, o amor, o perdão, a confiança na providência divina, né? Numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Olha que coisa interessante. Então nós vamos procurar essa chave da harmonia na nossa autorrealização dentro de nós mesmos. Porque nós somos herdeiros de Deus. Deus colocou ao nosso alcance todo o material que nós necessitamos para nos empenhar nesse desenvolvimento, nesse aprimoramento, nessa busca pela nossa iluminação. Não é isso? Então a autorrealização está aí. Nós mesmos é que vamos programar e realizar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Então a mensagem de Jesus, ela é destituída de atavios, numa lógica incomum, né? Porque a simplicidade, a clareza e principalmente o testemunho de vida, né? Foi o método que Jesus trouxe para nós e está sendo mostrado com esses trabalhadores da seara divina em todas as épocas da humanidade. Quantos missionários já vieram
para dar o seu testemunho, aquilo que eles aprenderam, o conhecimento, para servir de referência, para iluminar nossos pensamentos. Continuando, o programa O Evangelho Redivivo utilizará, em princípio, o método de análise de versículo a versículo, ou um conjunto de versículos, no caso das parábolas, por exemplo, como diretriz orientadora do estudo, mas sempre avaliando a conveniência, mas sempre avaliando a conveniência do aprendizado. Cada livro do Novo Testamento, do Evangelho segundo Mateus ao Apocalipse de João, será estudado sequencialmente, para que se tenha visão panorâmica das diferentes interpretações fornecidas pelos pioneiros do cristianismo. Pode ser que, em dada situação, um versículo ou conjunto de versículos de um autor seja correlacionados a um ou mais autores, sobretudo quando um completa o outro. Por exemplo, as bem-aventuranças em Mateus são em número de 9, mas em Lucas são 4. Não justifica, pois, estudar separadamente os textos de Mateus e o de Lucas. Outro ponto. Sempre que o texto neotestamentário fizer referência a uma citação do Antigo Testamento, esta será considerada e analisada. O importante é saber apreender o verdadeiro sentido da mensagem cristã. Então, o que nós estamos percebendo aí? Vai ser estudado de uma forma sequencial, né? Vai ser versículo a versículo ou vários versículos que compõem, por exemplo, as parábolas, né? Então, nós vamos ter toda a sequência para nós abrangermos essa visão panorâmica, para nós observarmos cada comunicação desses pioneiros do cristianismo. Cada um desses que deixaram registrado, cada um que colaborou com a escrita, com a transmissão de ensinos de geração a geração, que deixou registrado a escrita e em documentos. Na época existiam várias formas de escrita, né? Não tanto aprimorada quanto hoje, mas eram os métodos que se tinha, né? O papiro, as versões mais grosseiras que eram feitas nos pergaminhos, né? E então foram passando e aprimorando de geração a geração essas escrituras, né? E então será analisada e estudada na sua sequência, para que possamos entender a colocação e a mensagem de cada um desses que deram seu testemunho daquilo que vivenciaram e que ouviram dos ensinamentos de Jesus, né? E Emmanuel está trazendo também um alerta a respeito. Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Estudar, sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem,
Leiamos e estudemos, sim. Opa, desculpa. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleituosa e brilhante. Porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Então precisamos de ter esse bom senso, buscar sempre estudar, não é? Mas saber o que é que nós estamos estudando, qual é o objetivo, qual é a finalidade, né? E saber o que lemos. Olha que interessante. Precisamos de ler, mas o que é que nós vamos buscar? Né? Tem alguma essência da moral do Evangelho, dos ensinamentos? Aquilo vai trazer um benefício para o espírito imortal? Ou vai ser somente naquele espetáculo passageiro da fraseologia de superfície? Deleituosa, olha que interessante. Deleituosa e brilhante, onde pode-se admirar a conjugação dos verbos, né? As brilhantes frases, mas a essência está um conteúdo vazio, ou pernicioso às vezes, né? Porque existem alguns comentários de pessoas mal intencionadas que se utilizam de algumas passagens das Escrituras para introduzir uma mensagem subliminar que vai trazer uma certa dúvida àqueles que estão lendo. Vai desenvolver um raciocínio distorcido da essência da mensagem. E então é importante nós estarmos atentos a isso aí, porque as armadilhas das trevas estão em toda parte, não é? Então temos que estar sempre vigilantes. Finalizando, o mais importante, contudo, é jamais se descurar da finalidade precípua do estudo, que é a melhoria moral do ser humano. Então, finalizando esse raciocínio, nós vamos parar por aqui a nossa reflexão, o nosso aprendizado de hoje. O mais importante é jamais descurar da finalidade. Qual que é o nosso objetivo? Por que nós estamos estudando? É isso? A melhoria moral é a nossa meta, é a nossa busca, é aquilo que está despertando em nós o interesse de conhecermos e de aprofundarmos nestas lições que traz essas revelações que a misericórdia divina nos envia. E então precisamos de aproveitar todo o material que está ao nosso alcance. E na próxima semana nós continuaremos justificativas sobre o estudo de o Evangelho segundo o Evangelho Redivivo, desculpa. Nós já temos aqui uma frase extraordinária que nós vamos ver de nosso Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso aí nós vamos ver a semana que vem. Mas vamos ficar com essas reflexões e nós sempre aconselhamos para voltarmos a essas lições, refletirmos, procurar aprofundar ainda mais, né? Esse estudo, essa oportunidade que nós estamos tendo agora é somente um despertar para a busca desses conhecimentos, desse aperfeiçoamento no nosso estudo, na nossa busca pelo conteúdo do Evangelho da Boa Nova de Jesus, né? E então nós queremos lembrar que estaremos na próxima semana no mesmo horário, aos domingos, 21 horas, trazendo esse conteúdo para estudarmos, analisarmos e, conforme a nossa possibilidade durante a semana, nós vamos prosseguir individualmente, buscando mais entendimento, mais reflexões, mais conteúdo, mais referências daquilo que nós temos visto aqui com o Evangelho Redivivo, né? Porque abrange muitos conteúdos, né? Muitas obras, pode trazer à luz na pesquisa em inúmeras obras que a doutrina nos oferece. No movimento espírita, os autores que nós temos como referências, né, de personalidades no movimento espírita. Não é assim? Então nós vamos agora procurar finalizar com a prece, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade, por esses ensinamentos, por esse material amigos espirituais, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão pela companhia, pelo amparo, a nossa gratidão por estar nos oferecendo esta oportunidade de mais luz e mais conhecimento. Senhor Jesus, estamos finalizando o estudo da noite, com muita gratidão pela Tua presença, pelo amparo desses amigos espirituais, pelas lições que temos refletido, aprendido, mas te pedimos que nos ajude a estar atentos para a nossa vivência, para o nosso exercício do dia a dia, onde formos convidados, nas casas espíritas, no movimento espírita, mas especialmente no nosso dia a dia, para que possamos vivenciar estas mensagens de paz, de luz e de esperança. Senhor, obrigado pela Tua presença e pela companhia desses espíritos. Pedimos que nos conceda novas oportunidades e que abençoe os lares, as famílias, todos aqueles que estão conectados, sintonizados com esta mensagem do amor e da caridade. Assim seja. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Então, nós estamos agora finalizando mais um estudo de O Evangelho Redivivo. E lembramos que na terça-feira teremos o estudo do livro Religião dos Espíritos. Todos estão convidados. Gratidão pela companhia, muita paz, que Jesus abençoe
cada um de vocês. Muito obrigado.